Olá, bom dia. Vai ser lançado hoje à noite o livro Pensando Fora do Ego. Esse é o terceiro livro do professor Cidinho Marques, que está aqui comigo para conversar sobre esse livro e me dar mais informações sobre o que significa necessariamente Pensando Fora do Ego. Bom dia, professor. Bom dia, mais uma vez com você, renovando um prazer imenso que eu sempre tenho de conversar com você e com seus telespectadores, sobretudo a respeito de um assunto que eu creio que pode ajudar bastante as pessoas. Ótimo. Primeiro que eu quero saber, esse é seu terceiro livro, né? Terceiro livro de autoria, porque tem outros em coautoria, né? Que são 4, se eu não me engano, em coautoria, né? Aí somando já dá 7 filhotes, né? Verdade. A gente verdade. planta uma árvore, tem um filho e escreve um livro. Então essa é a sua terceira produção. 7 filhotes. 7 filhotes, 7 filhotes, pronto. Mas esse terceiro agora, eu posso dizer que ele é diferenciado dos outros? Ele tem alguma coisa de diferente? Ele segue a mesma linha? Como é que o senhor classificaria? Ele tem a mesma pegada. A minha linha sempre foi autoconhecimento, né? O primeiro que chama-se, porque ainda está em vigor, chama-se automotivação como fundamento para o sucesso. O segundo, vencer a si mesmo. E o terceiro, o Pensando Fora do Ego. Então os três têm a mesma linha, que é ajudar as pessoas, sobretudo a mim, né? O escritor escreve para si também. Ajudar as pessoas a se autoconhecerem para, a partir daí, terem uma evolução de vida consciente. A gente evolui, quer queira, quer não queira. Mas quando a gente evolui, a gente cresce conscientemente, é melhor. Com toda certeza. Porque a gente pensa assim, pensando fora do ego. Ego é uma coisa que coloca a gente no centro de tudo, não é? Aí quando o senhor diz pensando fora do ego, a gente pensa assim, como é que a gente pode se colocar fora do ego, se o ego é aquilo que traz a gente no centro de tudo? Interessantíssimo o seu comentário, né? Porque essa pergunta já me fizeram de outra forma, mas é com a mesma pegada que eu acho muito bom quando ela acontece. O ego... A primeira coisa que tem que ser desmistificada é que o ego não é você. O ego é o seu falso eu, é o meu falso eu. Então, quando fala pensar fora do ego, significa que eu saio dessa falsa imagem que eu tenho minha e vou para a minha verdadeira essência, que é o meu eu verdadeiro. E a outra coisa que eu preciso desmistificar é que o ego não é de todo mal. Embora tenha sido lançado recentemente nos Estados Unidos um livro chamado O Ego é o Inimigo. É um best-seller, já foi lançado há 3 meses, já é um best-seller nos Estados Unidos, O Ego é o Inimigo. Mas eu diria que não é bem assim, na minha concepção humilde, quem sou eu para estar questionando o autor do calibre que é o autor deste livro dos Estados Unidos, mas me reservo o direito de comentar que o ego não é de todo o inimigo. Porque o ego é a parte do poder das pessoas. Sem o ego você não vai a lugar nenhum. É o que te impulsiona a realizar, a fazer as coisas. Agora, o cuidado que tem que ter Sim. O cuidado que tem que ter é este. O seu ego pode levar você ao topo, mas pode deixar você sozinha lá. Ah, que interessante, gostei disso. Pode levar você ao topo, mas pode te deixar sozinha. Então, o certo é trabalhar esse ego para ele se tornar um aliado e não um inimigo. Exatamente. O ego, enquanto subalterno, ele é muito útil. Quando você domina, administra, gerencia as forças do ego, ele lhe dá esse impulso para realizar. Agora, quando ele é o seu dominador, quando ele é o seu soberano, aí a coisa pega feio, porque você se confunde com os seus títulos, se confunde com sua fama, com os seus bens materiais, se confunde com a sua própria vaidade, a sua própria imagem. E a imagem que você mostra para as pessoas, e às vezes para você mesma no espelho, não é você. É uma imagem, é um registro que vale a pena ser feito, mas que nem sempre, na maioria das vezes, não traduz o que você realmente é na sua essência. É uma imagem construída do que a gente gostaria de ser? É uma imagem construída de maneira coadjuvada, ou seja, você não constrói essa imagem sozinho. Essa imagem começa a ser construída quando você está aí nos seus 3 primeiros anos de vida, que é quando você cria a sua personalidade. E como a própria palavra personalidade já diz, personalidade vem do grego persona, que significa máscara. Então você cria uma máscara. E isso é indispensável para o ser humano, porque ele precisa ter esses 2 eus. Na verdade, segundo Freud, nós somos 3. Id, ego e superego. Isso. Então, nós temos que ter essas 3 entidades dentro de nós para que elas se conversem, cada uma no seu devido lugar, no seu devido tempo, com o seu devido poder. O id, segundo Freud,
é aquela entidade que diz eu quero, eu sonho, eu imagino, eu crio. Para o id não tem censura, não tem limites. O ego diz eu posso fazer. E o superego fala, será que eu devo fazer? Quando essas três entidades conversam bem entre si, a gente costuma dizer que é uma pessoa equilibrada. É difícil, esse equilíbrio é difícil, professor. Eles nunca conversam bem, esses três, sabe? Eles sempre deixam a gente com aquele ego meio... Quando a gente diz assim, a pessoa tem um ego inflado, a pessoa tem um ego tão grande, ególatra. A gente está dizendo o quê? Que ele deixou um desses três falar mais alto? Especificamente o ego. O ego, sim. Ele deixou com que essa sensação de que é superior, de que pode, de que é melhor, de que é aquilo outro, tomasse de conta da sua originalidade humilde. O ser humano precisa, nós todos, precisamos ter três coisas em mente com relação a isso, para que a gente consiga conversar bem com o ego. A gente precisa ter as nossas aspirações todas, mas com humildade. A gente precisa fazer festas, festejar nossas conquistas, mas com graciosidade, com elegância. Nada de espalhafatosas, as nossas ideias espalhafatosas aparecerem. E por último, temos sim que comentar nossos fracassos com resiliência. O ego não gosta. O ego odeia o fracasso, porque acha que o fracasso não é construtivo. E na verdade, faz parte da tua identidade o fracasso. É o fracasso que te ensina. Mas nesse caso, o fracasso, a conquista a gente gosta de mostrar, fazer a festa, dizer eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O fracasso, ele também deve ser mostrado da mesma forma ou de alguma forma ele deve ser uma reflexão própria, pessoal, só da gente, os outros podem até não tomar conhecimento? Quem interfere nessa hora para que você não mostre para os outros é o próprio ego, que não gosta de que você mostre para os outros a sua parte fracassada, entre aspas, porque para a experiência de vida, na minha profissão de coach, a gente diz que não há fracasso, existem experiências. Então o que acontece? Quando você fracassa e não conta para ninguém, quando conta para você mesma, para o seu id, para o seu superego, quando conversa consigo mesmo e aprende com as lições, é bom. Mas por que não contar para os outros? Primeiro, você faz um exercício de humildade. E, em segundo lugar, os outros podem aprender com o seu fracasso. Acontece que o ego, quando se depara com o fracasso, ele diz assim, não é minha praia porque para mim a Elda é só a vitória. E aí ele está colocando você separada. O ego tem um tremendo defeito que é a de separar as pessoas. De você com você mesma e de você com os outros. Por isso é que eu disse ainda há pouco, o ego pode te levar ao topo, mas cuidado que ele pode deixar você sozinho lá. Ninguém gosta de ficar acompanhado ou acompanhar as pessoas que se sentem e se mostram superiores. Ninguém gosta disso. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho nessa nossa conversa para a gente tomar café e aprender essa humildade rapidinho. E daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. De volta aqui para mais um bloco de conversa com o professor Cidinho Marques sobre esse novo livro que vai ser lançado hoje, Pensando Fora do Ego. E a gente estava falando nesse exercício de mostrar os fracassos também. Mas esse mostrar fracassos, né? Mostrar uma pessoa fragilizada, e normalmente a gente não gosta de se mostrar fragilizado. A gente não gosta de ficar, eu sou coitadinho, eu sofri isso. Eu vou logo confessar, eu tenho muita dificuldade em ter essa postura fragilizada. Estou precisando fazer um exercício aí. Não é complicado, professor? Acho que você tem razão, e não é só você que não gosta de mostrar sua fragilidade, eu também não gosto, ninguém gosta. Mas isso é devido à cultura que na qual nós estamos imersos. É bom que se lembre que hoje uma palavra muito em voga é a palavra resiliência. Sim. E ser resiliente é sair mais forte de uma experiência, entre aspas, negativa. Como eu disse antes, para o coach não existe fracasso, existe a experiência. Mas quando você não quer mostrar sua fragilidade, porque no fundo você quer esconder uma coisa que você acha que é negativa. Você quer se esconder de si mesmo, porque o ser humano é frágil. Então, ao esconder a sua fragilidade para os outros, você quer esconder para si também. O que acontece? Você cresce só com um lado
do seu desenvolvimento, que é o lado da vitória, entre aspas. Porque no próprio fracasso há a vitória e no próprio sucesso há o fracasso. As coisas não são separadas, não são. Não, né? Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Então, se vocês, tive um sucesso, mas houve alguma coisa lá que podia ter saído melhor ou coisa parecida. E quando eu tive o fracasso, puxa vida, eu tinha esse objetivo e não atingi. Mas o não atingir te ensinou como não fazer. Né? Acho que foi o Thomas Edison, né, o inventor da lâmpada, que errou 999 vezes. E ele respondeu, disse, você errou 999 vezes? Não, absolutamente. Foram 999 vezes que eu aprendi como não fazer uma lâmpada. Então eu acho que isso é fundamental para a criação, para a escola, para a família, para que a gente aprenda a assumir, que afinal de contas somos frágeis mesmo. Mas a opinião dos outros não conta muito nessa tentativa da gente esconder a nossa fragilidade? Por exemplo, quando passam a dizer assim, aqui, vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui da entrevista. Porque a Elda faz isso, ela sabe fazer isso muito bem, ela faz aquilo muito bem. Isso, de alguma forma, vai formando modificando até a sua opinião sobre você mesmo. E você passa também a acreditar na opinião dos outros. Já nem leva em conta as suas deficiências, suas fragilidades. Na hora que você erra, você sente que talvez está decepcionando quem acreditou nessa tua imagem? Outra excelente colocação que você faz, e é preciso desmistificar mais uma vez, isso aí é um trabalho do próprio ego. É o ego que não está gostando de você mostrar essa fragilidade. Mas o que acontece na vida real? Na vida real, você tem a sua autoimagem, a imagem de você sobre você mesma. Mas você também tem a sua imagem que os outros acreditam. Isso. Nem sempre o que os outros acreditam de você é você. Com certeza. Então você escolhe. Você quer viver na ilusão da sua imagem para com os outros? Ou quer viver também na ilusão da sua imagem para consigo mesmo? Ou quer viver enfrentando a sua própria essência? Quando a opinião dos outros, que é extremamente importante para a construção da nossa identidade, das nossas crenças, quando ela bate com a nossa essência, ela é muito bem-vinda. Quando ela não bate com a nossa essência e a gente se deixa dominar pela opinião do outro, aí já é uma figura outra chamada alter ego. O alter ego é o outro ego. É a outra pessoa que de alguma forma influencia na nossa essência mais do que a nossa própria essência. Então eu queria só terminar esse bloco, não, mas esse pensamento dizendo uma coisa. Ninguém tem o poder de invadir a sua mente se você não permitir. Não é o mundo que lhe magoa, é o conteúdo da sua mente. Não é o mundo que lhe determina, que lhe identifica, é o conteúdo que você tem dentro de si. Quando esse conteúdo que você tem dentro de si é verdadeiro, é honesto consigo mesma, as opiniões, mesmo tidas como negativas, elas ajudam. Mas quando os outros invadem essa sua fragilidade, de modo que não construa nada em você, aí o ego toma de conta porque quer salvar uma imagem que não é verdadeira. Pra gente, a gente consegue mentir? Sim, chama-se autossabotagem. A gente pode mentir pra gente de forma consciente, a gente pode se convencer de que não, eu fiz alguma coisa para alguém, eu ofendi alguém, mas no fundo não foi bem assim que eu quis fazer. A gente ofendeu realmente, a gente está mentindo para si conscientemente. Esse perigo é mais fácil de ser tratado. Isso. Agora, quando você mente para si mesmo inconscientemente, dando vazão a impulsos egóicos, egocêntricos, como quer que se chame, aí essa mentira não é perceptível e você continua com essa mesma crença inconsciente que vai determinando suas ações. Eu acho que, por isso é que eu digo que os 3 livros meus têm a ver com autoconhecimento. Para mim não há coisa mais importante no mundo do que você se autoconhecer. Agora, detalhe, autoconhecer-se não significa isolar-se, porque eu só existo com o outro. Aí existe uma sutileza, eu só existo com o outro, eu sozinho não existo. Pois, eu só existo com o outro. Se eu pensar assim, eu estou pensando o quê? Que eu vivo em sociedade e que por isso eu não posso ficar sentado no topo sozinho, olhando as coisas lá de cima acontecer. Eu preciso dessa interação, eu preciso dessa sinergia, vamos dizer assim, para continuar existindo? A física quântica tem provado recentemente, com muitas experiências, para quem é incrédulo, né, no abstrato, mas a física quântica está mostrando que nós somos átomos. Nós não somos realmente palpáveis, não somos matéria. 70% do átomo é vazio.
Então nós somos energia pura. E se nós somos energia, Zelda, nós não temos fronteiras. Então eu tenho uma relação com você enérgica, de eletricidade, de contato atômico. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, de alguma forma está ligado em você e você em mim. Esta convivência, digamos assim, atômica de energia consciente, ela é o primeiro estágio para que a gente acabe com o separatismo que o ego propõe. O ego propõe separatismo. Você é você, eu sou eu. Isso. Mas eu não vivo sem você porque a minha identidade depende da tua observação. Só que voltamos àquele ponto. Se a tua observação bate com a minha essência, nós dois temos uma boa convivência. Isso. Se não bate, nós vamos ter uma péssima convivência. Era isso que eu queria dizer. Tinha aquela história de nosso santo não bateu. É verdade, então. Quer dizer, quando eu olho para alguém, de repente você sente uma antipatia de graça. Você sente, poxa, meu santo não bateu com o santo de fulano. Isso existe então mesmo? Existe. A nossa energia não combinou. Existe. E as pessoas fazem bom ou mau uso disso. As pessoas que são resilientes, ou vamos refazer essa frase, não é que as pessoas sejam resilientes, as pessoas podem estar agindo com resiliência. Todos nós somos, mas nem sempre agimos com resiliência. Quando nós estamos agindo com resiliência, o meu santo não bateu contigo, eu vou descobrir que tem coisas que o meu ego não gosta do que você faça, do que você diga, mas que eu preciso para evoluir. E quando o meu santo bateu com o teu, entre aspas, significa que tem coisas que você faz, que eu também faço, e que gosto, e que isso pode me ajudar a me construir mais ainda. Então, a convivência de você com os outros é o resultado da convivência de você consigo mesma. Se você não consegue transar bem a sua identidade consigo mesma, o seu santo não bater com o seu próprio santo, que existe muito, com certeza você também não vai poder administrar o teu santo não bater com o santo dos outros. Dizem que quando o santo a gente não bate com o santo do outro, é porque a gente está enxergando ali algumas coisas que a gente reprova na gente mesmo. E que a gente não consegue lidar bem com aquilo na gente, quando a gente vê em outro, a gente reprova automaticamente. Na gente a gente consegue passar a mão, vai naquela, é meu, eu posso cuidar. Dos outros a gente enxerga um defeito bem maior. E sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. De novo eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. De volta, nossa, é porque a gente conversa até nos intervalos, mas de volta aqui ao nosso último bloco de conversa sobre o tema desse livro. Na verdade, a gente está falando sobre o tema do livro, né? A gente já escapuliu do livro, já foi para outros assuntos aqui. Sim, a gente estava falando dessa questão de o nosso santo não bate. É quando a gente rejeita no outro aquilo que a gente também rejeita na gente, mas deixa meio camufladinho? Decisivamente, você tocou em outro ponto fundamental. Quando você falou que o santo não bate porque com a gente mesmo não estamos batendo, existe uma máxima de coach que diz, quando João... Vamos esquentar nosso café, apesar Obrigado. do seu tomar café frio. Posso tomar frio também, o meu ego está permitindo. Mas voltando a essa colocação maravilhosa que você fez, né? E eu estava dizendo que em coach tem um ditado, uma máxima que diz que quando João fala de Pedro, a gente aprende mais de João do que de Pedro. Em outras palavras, quando a gente realmente tem algo do outro que a gente não consegue engolir, é porque aquilo também está dentro da gente. E como eu tinha dito antes, o resultado das nossas relações interpessoais é exatamente o retrato das intrapessoais. Então a gente às vezes camufla, se auto-sabota e por isso esconde. Mas quando o outro identifica, a gente transfere para o outro essa reprovação, essa autorreprovação que nós faríamos em nós mesmos. Ego e autoestima são a mesma coisa, professor? Não necessariamente, né? Porque a autoestima pode ser alguma coisa do eu superior. Eu gostar de ser gente, eu gostar de ser filho de Deus, eu gostar de ser humilde, eu confiar em mim, eu ter uma autoconfiança, eu gostar de mim, eu me aprovar, eu me aceitar porque eu sou frágil, eu me aceitar porque eu sou humano, me aceitar porque eu sou uma pessoa que tem muito que aprender. Isso é uma autoestima. Sim. Agora, a autoestima, quando ela vem do próprio ego, é a autoestima separatista, é a autoestima de eu gosto de mim porque eu sou melhor, eu gosto de mim porque eu sou mais do que, eu gosto de mim porque eu sou famoso,
E às vezes, olha só que interessante, eu gosto de mim porque eu tenho um carro bom. Ai, meu Deus. A gente pega um carro bonito, um carro da moda, porque a gente pega as coisas materiais e transfere para a nossa própria identidade. Tanto é que às vezes você admite que você arranhou o braço e deixa para ver depois, mas não admite que arranhou o carro. Você transfere para seus objetos a sua identidade. O seu ego, ele é tão ardiloso que ele sai, né, das fronteiras de você e vai para tudo que lhe rodeia. Então é muito perigoso. Eu me lembro quando eu estive em Israel, estudando os sistemas educacionais de Israel. Aliás, foi a propósito, foi em Israel, estudando os sistemas educacionais daquele país, que eu tive essa inspiração, muitos anos atrás. Porque eu ia visitar a sala de aula e toda a sala de aula tinha escrito na porta, cuidado com o ego. Cuidado com o ego? Cuidado com o ego, na porta da sala de aula. Ou seja, a educação de Israel, que é uma das melhores do mundo hoje em dia. É verdade. Aliás, o mundo ainda há de se surpreender com o que Israel está conseguindo conquistar. Pois é, conversei com o embaixador de Israel esta semana Olha aqui no só. programa, que é uma figura ímpar. Olha só, eu amei, eu amo muito o que eles fazem, a força de vontade. Mas essa história de cuidado com o ego que eu vi nas portas, alertava justamente para isso. Eu perguntei à professora, o que está escrito ali na porta e por quê? Porque estava escrito lá em hebraico, Isso. não é? E eu não entendia, claro. Ela falou, cuidado com o ego. Por que vocês colocam isso? Ela disse que nós queremos, desde a infância, construir uma relação sadia das pessoas com o ego. Ela não disse para mim assim, porque nós queremos acabar com o ego das crianças. É construir uma relação sadia das crianças com o seu próprio ego, para que sejam adultos equilibrados. Aquela história de eu sou mais eu não significa que eu sou superior a ninguém e que eu sozinho posso construir a minha vida. Eu posso construir minha vida sozinho? Não creio. Eu disse o não taxativo porque é o que eu Pois creio. foi com tão muita taxativo que eu até muito fiquei taxativo. esperando a complementação. Não creio. Se eu aceitasse essa possibilidade, eu estaria desdizendo a figura separatista do eu, que é o grande mal que o ego nos faz, essa separação. Eu não vivo sem o mundo, eu não vivo sem o outro, eu não vivo sem Deus. Eu não existo sozinho. Eu tenho que ter alguém do meu lado, não só os seres humanos, os animais, as plantas, todos os seres vivos fazem parte dessa mesma energia. É ela que me dá uma identidade. Imagina você, telespectador, ou você, telespectadora, se você tivesse havido uma hectacombe aí na Terra, no planeta, você tivesse sobrevivido sozinho. Seria um horror. Pois é. Simplesmente você Pronto, só você pensar isso, você já vai saber que não consegue viver sozinho, não consegue, né? nem consegue fazer as suas coisas sozinhos. E alguma coisa importante, não existe quem contribui mais ou contribui menos. Não existe quem é superior e inferior. Todos nós temos nossas forças que podem ajudar a nós mesmos e aos outros. Professor, escutando assim o senhor, eu me lembro sempre da sua figura como professor. Então, tanto que a gente continua chamando professor Cidinha, né? Como professor. Hoje, o senhor ainda se identifica como professor? O senhor é o professor de sala de aula? Ou esse assunto de autoconhecimento, de estudo da própria personalidade, estudo do conhecimento interior, de alguma forma, não é mais compatível com uma sala de aula? O senhor é professor? É professor? Neurocoach? Sim. É coach? Continuo sendo. Acho que é uma coisa que vai me acompanhar pelo resto da vida. Primeiro porque eu gosto. Segundo porque eu sinto que esta é uma missão que todos têm. Existe apenas aquele professor que é chamado professor, que é diplomado, ou que tem aquele título e desempenha uma função de docência. Mas pensando bem, todos nós somos professores. Professores dos nossos filhos, professores dos nossos amigos. Quando nós temos algo para ensinar e nós temos uma verdadeira vontade, uma vontade genuína de ajudar o outro, nós somos professores. Agora, o que o livro está propondo é que sejamos professores de nós mesmos. A gente é muito bom para ensinar o outro, para criticar o outro, para apontar a falha do outro, mas na hora que é para ensinar a gente mesmo, na hora que é para a gente se consertar, a gente foge. Nas técnicas de neurocoach, lá no meu consultório, eu tenho um espelho do tamanho de uma pessoa. De vez em quando tem alguns exercícios que as pessoas têm que olhar para o espelho. Você não imagina a dificuldade que eu tenho para conseguir fazer isso. As pessoas gostam de olhar no espelho, sabe quando? Para olhar a maquiagem, para olhar o cabelo, e que tem o seu valor.
né? Por favor, não pensem que eu estou aqui condenando. Contra isso, não. Pelo contrário, nós temos que estar bonitos e elegantes. Afinal, é assim que é a natureza, assim que é a vida, não é? Agora, quando a gente vai para o espelho para olhar os defeitos, a gente não gosta. A gente foge. E essa fuga faz com que a gente perpetue comportamentos que fazem mal para a gente. Então a pergunta é, por que não enfrentar? Quando você quer consertar o outro, o filho, você é pai, você é mãe, não faz assim, não faz aquilo, e etc. Por que você não faz isso consigo mesmo? Porque o ego não deixa. O ego, ele é muito confortável, ele trabalha na zona de conforto. O ego não gosta de esforço. Por isso que eu digo, ensinar é mais fácil do que aprender. Deixa eu pensar um pouco, que pergunta mais capciosa é essa? Ensinar é mais fácil do que aprender. Eu diria que a função do professor não é ensinar, é ajudar a aprender. Porque ensinar é muita presunção, você não acha? Bem dizer assim, olha, eu ensinei você alguma coisa. A gente contribui para que o outro aprenda, né? E aí eu faço mais uma vez o mesmo gancho. Será que eu estou contribuindo para que eu também aprenda? Será que eu estou dando valor à minha escalada na vida, tanto quanto eu dou? Sabe o que acontece, Elda? Eu vou dizer uma coisa aqui um pouco grosseira, mas tem que dizer, o seu programa é um programa muito aberto, eu sinto essa liberdade de dizer isso. Fique à vontade, fique à vontade. Gente, a gente entende mais da vida dos outros do que da nossa. Mas sempre dizem que administrar a casa dos outros, criar os filhos dos outros é tão mais fácil. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? É fácil. Quer dizer, dar opinião é muito fácil, muito né? Fácil, muito né? fácil, né? Faça isso com você mesmo. Fazer críticas é muito fácil, né? O âmago do livro Pensando Fora do Ego é isto. Aliás, eu vou aproveitar para lhe entregar. Gente, porque nós passaríamos a manhã inteira aqui conversando. Entregar aqui o seu livro devidamente autografado. Muito obrigada. Mas muito o autógrafo obrigado. é sem influência do ego. Esse autógrafo é sobre influência do próprio eu superior, da gratidão que eu tenho a você. Esse é o terceiro programa que eu faço com você e me sinto muito grato pela oportunidade que você me dá de expor o que eu penso. Então eu fiz um autógrafo com essa gratidão. E eu fico muito agradecida pelo seu carinho. Se eu pudesse, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando. É sempre um prazer conversar com o senhor. E eu estou sempre aprendendo. Eu sei que aprender, como a gente já falou, aprender é difícil, mas é um exercício, né? Um exercício diário. Aprendizado é um exercício diário e cada dia a gente aprende um pouquinho. É bom assim, quando a gente vai aprendendo um pouquinho. Aí, pronto, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livro, ele vai estar sendo lançado hoje. Pode fazer o convite, professor, para as pessoas que quiserem participar. Vai estar sendo lançado hoje às 19 horas na Faculdade de Vrij, na Avenida dos Holandeses. E vai estar à venda a partir desse sábado na livraria AMEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes. A partir de sábado vai estar lá. E depois eu distribuirei para outras livrarias. Quis privilegiar a nossa iniciativa da AMEI, que eu acho uma iniciativa linda. Isso, verdade. E também vai estar à venda no Instituto Iluminar, que é onde nós fazemos os nossos coaches, nossos cursos de meditação, e que fica na Holandeses, no edifício Lagoa Corporate, na sala 903. E estará também à disposição das pessoas para... Eu acho que a partir da hora que o livro vai ser lançado, eu vou também estar ministrando palestras em lugares diferentes. Adoraria ver que o público estivesse por lá também. Eu vou estar sempre nas suas palestras, porque eu adoro conversar com o senhor. Eu já sou suspeita, né? Obrigado. Eu já sou suspeita para falar de que gosto muito de conversar com o senhor, mas o nosso programa está aberto. Volte sempre, com livro, sem livro. É sempre um prazer recebê-lo, é sempre um prazer conversar com o senhor. Igualmente, agradeço também aos telespectadores que tiveram essa paciência de ver essa exposição e espero vê-los em outras oportunidades. Sempre que eu for convidado, virei com todo prazer. Com toda certeza, um bom dia para o senhor. E você já sabe que essa nossa conversa aqui toda fica à sua disposição no nosso site. É só acessar ol.ma.leg.br/TV e vai ter todo esse conteúdo à sua disposição. Nas nossas redes sociais também, é claro, e na nossa página no rádio online. E todos os dias eu vou esperar você aqui bem cedinho, às 8h30 da manhã, com muita informação para tornar o seu dia bem produtivo. Tchau!